Oiê, tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos aqui no nosso Entre Belas. O nosso Entre Belas, nessas próximas semanas, nós vamos estudar sobre as etapas da vida de um personagem da Bíblia chamado Pedro. Pedro, quem era esse homem, meu Deus, que muitas pessoas se apaixonam pela história dele? Pedro era um discípulo de Jesus. Ele era ousado, ele falava mesmo, gente. Pedro não tinha filtro, na verdade. O que vinha, ele soltava. Tanto que muitas vezes a gente vai ver isso na Bíblia, que às vezes ele fala alguma coisa, eu acho que todo mundo dá uma parada e fala, ai meu Deus, não acredito que Pedro fez isso. Mas ele tem umas experiências com Deus, existem histórias na vida de Pedro que só ele vai poder contar. E isso é maravilhoso. Olha só o que é que acontece. Pedro quem era? Era um homem ousado. Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, ele parou no meio da multidão e perguntou, alguém tá me apertando, alguém me tocou. Alguém me tocou, quem foi que me tocou? Aí Pedro vira e fala, mestre, a multidão toda te aperta, tá cheio de gente aqui, o senhor ainda pergunta quem te tocou? Ele era precipitado. Ai, quem que não é não, gente? A gente que é mulher, meu Jesus amado. Pedro fala demais no Monte da Transfiguração, é mesmo, Jesus vai lá, tem essa experiência maravilhosa, totalmente sobrenatural, e Pedro assim ficou tão empolgado com aquilo tudo que aconteceu, que ele vira e fala, mestre, que tal, né, a gente fazer uma tenda para o Senhor, para Elias, para Moisés e não sei o que, e de repente ele é interrompido por isso, porque a Bíblia fala que ele foi falando assim no calor da emoção. Quantas vezes a gente não usa o calor da emoção para abrir a bendita boca e falar demais? Não é verdade? Mas olha como Deus é maravilhoso. Ele não, como que eu vou dizer? Não tirou as características de Pedro. Pelo contrário, Pedro foi lapidado na sua fé, do jeitinho que ele era. Deus, ele não quer te despersonalizar para você virar santa. Nada disso. Ele vai usar as suas características, a sua personalidade para ser lapidada. Olha que maravilha isso. Pedro era impetuoso. Quando Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Quem eu sou? Ele fala, o Senhor é o Cristo enviado por Deus, com toda a convicção. Ele falava aquilo no calor da emoção, ele já soltava. Mas o mais interessante de tudo isso é que Pedro era amigo de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 51, olha como ele era chegado. Jesus estava indo para a casa de Jairo, que o filho dele estava muito doente, e aí, o filho não, a filha, oh meu Deus. Aí ele chega, aí fala assim, ó, quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. Olha como era isso. Ele era tão próximo de Jesus, ele era amigo de Jesus, do jeitinho que ele era. Como Pedro conheceu a Jesus? Ele passou uma noite pescando e não conseguiu pegar nada. Então ele já estava voltando e Jesus estava no mar ensinando a multidão. E ele viu Jesus ali e Jesus se aproximou dele e falou assim se ele poderia emprestar o barco, porque aí Jesus se afastaria para que a multidão ouvisse melhor, para que o som propagasse melhor. E foi daí então a primeira vista, né? O primeiro encontro entre os dois. E depois que Jesus pregou, devolveu o barco para Pedro e falou, vai lá pescar. E ele falou, nós pescamos a noite toda e não veio nada. Falou, mas já que o senhor tá falando,
então eu vou. Bem assim, gente. Ele era ousado mesmo, um homem impetuoso. Já que o senhor tá falando, então eu vou. E foi. E pescou muito, muito, que a Bíblia diz que o barco se encheu de tanto peixe que ele já estava virando. E é assim com Deus na nossa vida. Deus é maravilhoso. Então nós vamos falar sobre 6 etapas da vida de Pedro. E a primeira é essa, como que Pedro conhece a Jesus. Que foi isso que eu falei para vocês. E lá em Lucas, no capítulo 5, o versículo 8, fala exatamente isso que eu estava falando para vocês, ó. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, que ele pegou o barco e estava cheio de peixe, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Ele reconheceu quem era de fato Jesus Cristo. E o que nós vamos ver aí é que quando Pedro passou a noite toda pescando e não teve nada, ele conhece a Jesus, obedece a sua voz e pesca muitos peixes. Então, o que nós vamos trazer de lição dessa primeira etapa da fase da vida de Pedro? Etapa da fase é ótimo. A primeira etapa da vida de Pedro, quando ele conhece a Jesus, é que a obediência traz a recompensa. Sempre. Andar com Deus é sempre assim. Então, tenha um coração obediente ao Senhor. Dessa vez, você não vai colocar nos cantinhos um versículo. Você vai colocar uma oração simples, uma frase. Senhor, ajuda-me a ter um coração obediente a Ti. É isso que você vai fazer. No espelho, nas gavetas, naqueles cantinhos que você olha o tempo todo, na sua agenda, no celular, no lembretinho lá, para acordar no celular, ponha: Senhor, dá-me um coração obediente a Ti. A semana que vem eu tô de volta para a gente descobrir qual é a próxima etapa da vida de Pedro. Para nós acompanharmos isso, aprendermos. O objetivo é que nós aprendamos a conviver com as nossas dificuldades, as nossas diferenças e os nossos defeitinhos, gente. Somos humanas, graças a Deus, somos falhas sim. E Deus nos ensina do jeitinho que nós somos. Ele é Pai. Semana que vem eu tô de volta às 18 horas. Deus abençoe você. Fique na paz.